Glória a Deus. Mas não estava previsto essa folga aqui hoje, não. Aquele negócio, né? Folga, eu vou sorvete no sol. Se você não pegar, derrete rapidinho. Fazer ela, então para aproveitar esse momento. Amém? Amém. Vamos ler Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Amém? Amém. Podemos ler? Sim. Aleluia. O Senhor é bom. Está escrito, a minha versão é NVI. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E esses disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas, não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Amém? Amém. Aleluia. Podemos assentar. Em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra, pelo diário. Fala no nosso coração não o que queremos ouvir, mas o que desejamos, mas o que precisamos. Em nome de Jesus, para alcançar o desejo do teu coração. Então faça, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que tua palavra venha, conecta o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, e trabalhe conforme o teu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem aqui, né, dos discípulos de Jesus que estavam indo para Emaús. Não sei se vocês perceberam que não era dos 12, né? Jesus tinha 12 discípulos que ele escolheu, mas tinham mais. A própria palavra fala que tinham mais. E esses 2 discípulos, né, que não eram os 12, mas estavam entre os demais, no domingo de Páscoa, após a ressurreição de Cristo, eles estavam indo embora, né? Aconteceu, ou seja, Cristo morreu, nós caminhamos com ele falou que ia ressuscitar, mas
até agora nada. As mulheres falaram, mas não vimos ele. Vamos seguir, vamos sair de Jerusalém, vamos partir para Emaús, né? E os dois foram. Creio que, às vezes, entristecido, estava falando a palavra, mas assim, mais que entristecido, eu creio que eles estavam um pouco decepcionados, né? Pô, ele falou, segui ele, e falou que poderia ressuscitar o terceiro dia, mas cadê? Bem que as mulheres foram lá, viram, mas ninguém viu mais, só elas. Então eles foram embora, saíram de Jerusalém e foram para Emaús, né? E eles, a Bíblia fala que os dois foram conversando, né? Foram conversando. Só a título de curiosidade, de Jerusalém até Emaús, uns 12 quilômetros aproximadamente, né? Uma caminhadinha light de 3 horas, né? No máximo, aquela caminhadinha geriátrica, barata e tal, né? 3 horas de caminhadinha. Então, ou seja, domingozinho à tarde, imagina domingozinho à tarde, eles caminhando, quando chega no caminho, eles tocam com Jesus. E eles estavam entristecidos mesmo, porque não tinha acontecido nada. Mas o próprio Cristo, né, a Bíblia fala que é interessante, não fala o porquê, mas fala que eles foram impedidos de reconhecer Cristo. Impedidos de reconhecer Cristo. Mas enfim, meus irmãos, isso me fez a reflexão, porque quantas vezes, né, já ouvimos às vezes até profecias. Não, Deus vai curar a sua família, vai curar, vai fazer uma transformação enorme na sua vida. E o tempo passa, e nada acontece, e a incredulidade já começa a brotar no coração, e às vezes você deixa de permanecer no caminho, permanecer onde Cristo mandou você permanecer. Cristo mandou eles permanecerem em Jerusalém. O que estavam caçando em Emaús? Às vezes a decepção, o luto, a tristeza, mas estavam indo. Mas o Senhor, o que eu aprendo aqui? O Senhor, Ele não deixa nenhum dos seus se perder. Não deixa. O Senhor viu que de todos, os dois tinham saído de Jerusalém. E havia uma promessa para que eles ficassem em Jerusalém. E qual que era a promessa? Que do alto viria poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sereis revestidos de poder. Que é o Espírito Santo sobre a vida deles. E o Senhor não deixa. Não deixa nenhum dos seus se perder. Mas enfim, continuamos. Então a Bíblia falando que Jesus encontra com eles, né? E perguntou: o que vocês estão questionando? Por que vocês estão entristecidos? Aí eles acham que Jesus é um visitante, né? Jerusalém toda sabe, você não sabe? Que o rei, o Jesus, o profeta, que era poderoso em palavras, a gente achou que ele ia redimir Israel. Mas não redimiu, ele morreu. Os sacerdotes, as nossas autoridades mataram ele. Aí Jesus entra com a palavra, né? Falando que desde os profetas, os salmos, até Moisés falou de Jesus. E eles não conseguiram enxergar isso na palavra. Mas irmãos, como assim até Moisés? Moisés falou de Jesus. Várias passagens lá de Moisés cita Jesus, mas eu quero citar uma. Uma passagem que quando o povo de Israel estava perambulando, né, pelo deserto, os 40 anos, Deus manda maná dos céus, confere? Chega um ponto que eles reclamam. Ah, Moisés, até quando nós vamos comer esse pão vil? A Bíblia diz isso. Pão vil, pão sem valor, né? Gente, Deus incomodou com isso. Manda um monte de serpente e começa a ficar serpente e muita gente morreu. Só que a salvação estava na onde? Na serpente de bronze que seria levantada. Deus falou: levanta uma serpente de bronze. Quem olhar para ela será salvo. E o próprio Jesus falou isso em João também. Que assim como aquele povo de Israel olhou para a serpente de bronze e foi salvo da morte, era necessário que também olhássemos para a cruz, para que fôssemos salvos por ele. Já estava escrito diante dele. Outra parte também que podemos falar que, isso em Números, tá, gente? Números 21:4, quem gosta de anotar. Outra passagem que diz que no Antigo Testamento, que os profetas falaram de Jesus se cumpriu. Isaías 7,14.
Está falando assim: portanto, o mesmo Senhor que vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Foi profetizado em Isaías. Muito mais, 500 anos antes de Cristo. 500 ou 600, 700 anos antes de Cristo. E se cumpriu em Jesus. Isaías 53, de 3 a 7 fala: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Se cumpriu quando Jesus foi crucificado. Estava escrito, e eles não viram que estava falando, as escrituras estavam falando de Jesus. Outra passagem, Zacarias 9:9, quando fala da entrada triunfal de Jesus. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre o jumentinho. O que foi dito de Jesus no Antigo Testamento se cumpriu naquela época. E eles ignoraram, eles não viram o que havia dito sobre Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus falou: olha, eles falaram de mim, vocês não creram, e tudo se cumpriu em mim hoje. Eu ressuscitei. Só que mesmo nesse bate-papo durante o caminho, eles não reconheceram Cristo, né? E chega no momento, eles chegaram até o destino deles. Só que Jesus está aquele negócio: eu quero ir mais um pouquinho e tal. Eles: não, fica mais um pouquinho, tá tarde, não vai não, é perigoso. E Jesus decide ficar com eles. Só que engraçado, né? Naquela conversa toda, o ensinamento todo, eles não sabiam quem estava falando com eles, era apenas um estrangeiro. Mas no partir do pão, ao dar graças, entregou para eles, eles reconheceram. A partir do momento que eles reconheceram, Jesus some. É o que eles falam? Não queimava em seu coração quando ele nos ensinava a palavra? Não queimava em nosso coração enquanto ele estava pertinho da gente? Ah, meu irmão, muitas das vezes Cristo está ao nosso lado, nos ensinando, nos aconselhando, estendendo a mão. Não faz assim, não faz desse jeito. Nós não atentamos para isso. E o coração queima. Aí você deve estar pensando assim: tem um trem doido, não é Jesus não, mandando fazer essas coisas doidas, não. O coração queima. E muitas das vezes preferimos ignorar o nosso coração queimar com Cristo, para fazer com que o racional seja cumprido na nossa vida. Porque a fé, ela muitas das vezes vai sim fazer com que o racional seja confrontado. Afinal, a fé confronta o racional. A fé confronta o racional, né? Quantas vezes Jesus falou assim: levanta do teu leito e anda? Racionalmente, impossível. Mas pela fé levantou e andou. Meus irmãos, como ele não vai deixar ninguém se perder. Aquele que se entregar a ele não vai deixar ninguém se perder. Nós temos que atentar para ele. Nós temos que atentar para os sinais que ele nos dá. Mas o mais interessante de tudo isso, ele sabe como falar com cada um de forma individual. Pode ser que com você ele fala de uma forma e você entende, mas com você ele fala de outra forma e você entende. Ah, você está doido, irmão? Não estou não. Quando ele ressuscitou, a Bíblia vai falar que Maria Madalena foi lá, no túmulo, e ela conversando com Jesus, ela não conheceu ele. Ela achava que ele era um jardineiro, até o ponto dele falar: Maria. O que ele grita? Rabone, meu mestre.
Ela reconheceu da forma como ele falou. Meus irmãos, quem tem intimidade com Jesus sabe como ele fala. Quem tem intimidade e anda com Jesus sabe como ele fala. Não menospreze o seu coração queimando quando ele falar. Não menospreze o seu coração queimando quando ele falar, ora por fulano. Não menospreze o seu coração queimando quando ele falar assim, ora pelo seu chefe que te persegue. Ora pelo seu parente que te persegue. Ou até mesmo perdoa esse irmão que te persegue. Não ignore as palavras do Mestre. Não ignore o seu coração queimando. Porque Ele é o único que tem poder de fazer o coração queimar, de as pernas estremecer. É só Ele que tem poder sobre essa terra. Onde a gente for, Ele que é o Todo-Poderoso, meu irmão. Aleluias. Ele que é o Todo-Poderoso. Então nós reconhecemos Jesus quando Ele nos chama, nos mostra detalhes que só nós conhecemos diante dele. É impossível estar na presença do Senhor e algo não acontecer. Mesmo que caladinho, eles estavam ouvindo a palavra, no coração queimava. Algo estava acontecendo. Aleluia. E para finalizar, irmãos, que esse relógio não é convertido. E para finalizar, após Jesus sumir, os outros dois, que estavam desgarrados dos outros, voltam para Jerusalém. E falam, olha, ele realmente ressuscitou. Não é só as mulheres que avisaram e viram, mas também Pedro também viu, mas também nós vimos. Ele estava conosco no caminho. E quando eles obedeceram a voz do Senhor, eles retornaram. E a Bíblia vai falar que eles receberam o poder do alto. Eles foram revestidos do Espírito Santo. Irmãos, domingo que vem é Páscoa. Celebraremos a morte e a ressurreição de Cristo. Aleluia. Mas não deixe, não ignore a palavra dele. Ele voltará. Assim como os profetas anunciaram que ele veio para morrer por nós, para salvar a terra. Nós também anunciamos que ele voltará. Mas nós não devemos menosprezar essa palavra que ele voltará. Mesmo diante de tudo que está acontecendo, não deixe a fé esmorecer. Aleluias. Que o Espírito Santo queime seu coração como queimou na frente da vida dos dois. Que o Espírito Santo queime seu coração para permanecer na fé e no caminho que é o Senhor. Porque Ele voltará para buscar a sua igreja. E não demora. E não demora. Aleluia. Amém? Vamos orar pelos pedidos? Aleluia. Graça e paz a todos, amém? Amém. Vamos orar pelos pedidos. E tenha fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. E quando já escreve aqui, já ligou na terra, está ligado no céu, amém? Amém. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Por essa palavra, Deus, que edificou mais e mais a nossa fé. Deus, restaura, Deus, a saúde do teu servo. Amém. Deus, que em nome de Jesus continua perseverando, ó Deus, na tua presença. Que quanto ele quanto nós não venhamos sair do caminho. Sim, Jesus. É porque é nesse caminho que caminhamos com o Senhor. É verdade. Pai, em nome de Jesus, apresenta o Senhor também, Pai, cada pedido aqui. Aleluia. Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha estender, Deus, as tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus. Porque também lá em Isaías fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos, Pai, abençoar. Que teus ouvidos não estão tampados, que não possa nos escutar. Então, em nome de Jesus, Pai, responda, Deus, cada pedido. Em nome de Jesus. Pai, cada pedido, ó Deus, eu entrego nas mãos do Senhor essa tarde. E que este lugar, Senhor, venha ser, Pai, testemunha do Senhor para a tua glória. Que pessoas vão receber, Pai, a bênção que está aqui pedindo. E vem, Pai, aqui contar o que o Senhor, Pai, respondeu e que o Senhor fez. Para edificar a fé de muitos aqui, mas também para glorificar teu eterno e santo nome. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. Amém? Que o amor de Deus Pai, que as ricas e doces consolação do Espírito Santo
Que não seja, Pai, somente hoje, mas para todos sempre. Amém. O Senhor é o nosso pastor. Agindo Deus.